Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria agradecer o pessoal dos grupos aí. A Jennifer está participando do grupo, ela está mais ou menos me passando as notícias. Hoje eu fiquei mais ou menos umas 4 horas com muita dor de cabeça. Eu não sei se é toda a pressão do que está acontecendo, mas eu sei que eu fiquei um pouco fora do ar depois do Léo ao Quadrado e eu queria agradecer muito o Anthony, que acabou me fazendo pegar no tranco, né? Empurrou e falou, vamos fazer a live, faça a live animado hoje. E realmente veio uma notícia boa pra gente ficar animado, né? Que é essa questão aí de que estratégia pra lá, estratégia pra cá, no final das contas, parece que vão julgar sim o habeas corpus do Lula amanhã. E é até interessante, pessoal, que é o seguinte, o Gilmar Mendes, aparentemente, usando-se de uma estratégia muito interessante, ele pediu para tirar a questão do suspeição do Moro. Por quê, pessoal? Suspeição do Moro é uma coisa mais complexa, é uma coisa que requer uma avaliação mais profunda e tem menor prioridade. Já o habeas corpus, como diz respeito a uma pessoa que está presa e pode estar presa injustamente, tem prioridade, principalmente pela questão do Lula. Então parece que está rolando aí uma super estratégia no sentido de forçar as pessoas a julgarem o ex-presidente Lula. Eu tenho muita desconfiança no posicionamento dos ministros por causa do medo de avião, né? É por medo de avião que eu aprisionei mais uma vez o pobre Lulão. Eu acho que dá até pra... Foi por medo de avião que eu aprisionei mais uma vez o pobre Lulão. Seria mais ou menos assim, se a gente fosse fazer uma versão. Mas o STF, ainda que um STF acovardado, vai ter que dar uma resposta para o caso amanhã, né? E o amanhã daqui a pouco, porque a gente está realmente chegando nos últimos momentos do dia de hoje. Eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. É lógico, pessoal, eu até coloquei, se os generais deixarem, porque na última hora alguém pode pedir vista, sempre pode acontecer isso. É muito importante a gente saber, entender também o que está acontecendo, né? Olha, vários fatores precisam ser levados em conta e eu vou falar desses fatores aqui hoje, mas talvez o próprio Lula esteja um pouco inseguro de ir para casa agora. Pensem nessa possibilidade. Robson Lima fala, Belchior não morreu, virou uma estopa. Geraldo Camargo continua na reportagem como cantor. E a Cláudia Silva fala, Léo, parece que o Gilmar tirou o HC. Sim, mas aí que tem um negócio, olha, Cláudia, parece que tem uma super estratégia aí, né? Acabou que eu não abri os primeiros comentários, como eu faço tradicionalmente, mas é o seguinte... Parece que tá rolando uma super estratégia para forçar a Carmen Lúcia a não ter jeito de escapar da pauta. Porque é o seguinte, suspeição, esse processo aí é um processo antigo e esse processo se baseava num número de evidências e agora chega um novo processo. Esse novo processo tem essa, digamos que, apreciação urgente por tratar-se de uma pessoa mais velha, né? O ex-presidente Lula tem tudo isso aí no Código de Processo Penal, ele tem essa... prioridade, por ser habeas corpus, por ser uma pessoa mais velha, e parece que eles estão usando um novo protocolo do Zanin, e esse novo protocolo vai entrar em caráter de urgência, sem condições da Carmen Lúcia fazer o malabarismo dela para tirar de pauta. Eu acho que a própria Carmen Lúcia, ela não quer tirar de pauta, ela está sendo obrigada. Isso é opinião minha, claro. E como ela realmente não quer tirar de pauta, mas ela está sendo obrigada, imagino eu que até ela tá a fim de que chegue esse novo protocolo. Talvez até ela mesmo tenha dito isso. Olha, pessoal, vocês sabem que o bicho tá pegando pro meu lado. É muita pressão. Vocês façam o seguinte, por favor. Faça assim, 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 sabe? Lá dentro as coisas acontecem. Malabarismo pra cá, malabarismo pra lá. E se bater o medo general nas ruas, Lula continua preso. Então tem 2 pontos, né? É medo de cadeia e o medo de avião. Então, enfim. Bom, mas aí... Deixa eu começar, né, depois de pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Vamos falar de vários fatores técnicos relacionados, obviamente, a essas possibilidades da libertação do Lula, fatores conspiratórios, fatores pessoais, fatores generais de todas as nações, fardas bonitas e condecorações.
documentam a nossa história no seu rastro sujo de sangue e glória. Hein? Essa é boa, hein? Vindo de todas as partes, indo pra lugar algum, assim caminha a raça humana. Boa demais, mas é a realidade. Generais de todas as nações, fardas bonitas e condecorações. E olha, somente, veja bem, que loucura, me parece que saiu hoje que a Previdência, me parece que não sei se é 10% do salário dos generais ao redor do mundo seria suficiente para matar a fome do mundo. O negócio, eu sei que tem uma coisa muito louca aí de dinheiro que é colocado nos exércitos ao redor do mundo que seria suficiente para acabar com a fome do mundo. Então, tipo assim, em vez de fazer guerra, era mais fácil acabar com a fome do mundo. O dinheiro que é investido em guerra daria para acabar com a fome do mundo e ia sobrar muita grana. Eu acho que só a previdência das Forças Armadas seria suficiente para acabar com a fome do mundo. É um negócio assim que saiu hoje. Hércules Souza. Obrigado, Léo, por continuar lutando. Você pediu ideias. Fale com mais profundidade sobre esquerda e direita no United States. Não esquecendo que deve ser Califórnia e NV. Eu não entendi o que é, né? Mas, enfim, muito obrigado, Hércules Souza, pelo superchat e pela dica. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar, então, o Léo Estopa ao vivo agora, falando de uma forma mais séria. E eu realmente voltei bem animado. Eu estava muito deprimido e agora realmente eu voltei bem animado. A minha depressão não foi por causa das possibilidades, mas porque eu fiquei muito triste. Realmente eu fiquei muito triste. Quem viu o Léo ao quadrado hoje viu que eu estava muito triste, mas assim, a gente fica triste um tempinho, depois volta. Eu comecei a perceber que parece que tudo é uma grande farsa dentro da farsa. Olha, parece que a Operação Lava Jato, toda essa farsa aí, quem assistiu Matrix sabe, né, daquela história de tudo tá acontecendo dentro de uma máquina, mas parece que a farsa existe dentro da farsa. É mais ou menos assim. Existe a farsa, super farsa, que é a Operação Lava Jato, e existe uma outra farsa, que é a luta contra a Operação Lava Jato. E eu comecei a perceber, falei, gente, eu faço parte de uma farsa. Eu achei que eu era o espertalhão, porque eu estava lutando contra a grande farsa, que é a Operação Lava Jato, que é o sistema, e eu achei que eu estava libertando as pessoas da Matrix, ou Matrix, né? Se alguém aí gostar da pronúncia em inglês. Aí eu percebi que não. Por fora dessa intrafarsa existe uma exofarsa que engloba a intrafarsa. A exofarsa sobrevive da luta contra a farsa. São pessoas que estão fingindo que estão lutando por Lula livre, são pessoas que estão aí fingindo que são comunicadores a favor do Lula livre, mas estão desfrutando da prisão do Lula e lutam para que o Lula continue preso por muito tempo para ter notícia para falar. E para ter, obviamente, além de notícia para falar, para ter coisa para reclamar e, enfim, é uma exofarsa, ou seja, é uma Matrix dentro da Matrix. Aí eu pergunto quantas camadas a gente tem, né? Quantas camadas essa cebola tem? Porque se existe uma farsa a respeito da tentativa real de libertação do Lula, mas o que é a verdade? Então, eu realmente fiquei bem decepcionado com isso tudo. Mas a luta continua. Anthony perguntou aqui o que tem a ver comigo. Não, Anthony, eu contei da história que hoje eu estava muito triste, muito deprimido, chegou a dar dor de cabeça, eu estava encolhido debaixo de um cobertor bem triste, olha, fazendo calor, eu debaixo de um cobertor bem deprimido. Aí você falou comigo, olha, se dá seu jeito de levantar, dá seu jeito de trabalhar e fazer o programa bem animado, que nós vamos fazer o programa bombar. Porque a gente não tem alternativa a não ser continuar lutando. Então, muito obrigado por sua força. Sônia Zakaluk, o povo precisa de algo... Vai voltar aqui, eu tenho certeza disso. O povo precisa de algo para acordar. Estão adormecidos. Não podemos perder mais tempo com esse homem na presidência. Está acabando com o Brasil. Exatamente, né? E é realmente o trampo do cara, né? Assim, ele foi realmente colocado lá para isso. As pessoas não perceberam, mas ele foi colocado lá para isso. Eu queria aproveitar que cresceu a audiência e eu queria começar falando sobre personalidade. E eu queria falar sobre o Brasil 247. Olha, pessoal, eu queria, antes de mais nada, falar que o que faz o Brasil 247 ser, para mim, o portal mais confiável na internet brasileira, respeito os outros de esquerda, mas para mim,
O que faz o 247 ser o portal mais confiável é exatamente a liberdade dos jornalistas. Hoje, a gente teve o evento do afastamento do Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular, obviamente por críticas ao Bolsonaro e ao Moro. A gente já teve ameaças do dono da Havan sobre a Raquel Sherazade. A gente já teve o Vila afastado. A gente tem aí vários episódios bizarros que estão acontecendo e a gente vê o poder do patrocinador sobre o veículo. O 247 não é assim. O 247, ele dá liberdade para que cada um tenha sua individualidade, o que significa que o 247 permite ao jornalista pensar. É completamente diferente desses outros portais. E eu estou falando isso porque tem coisas que são ditas no 247 por algumas pessoas que eu falo de uma forma diferente, isso é natural. E tem pessoas que não acompanham o meu trabalho e que acabam tentando generalizar o posicionamento do 247 sobre todas as pessoas. Eu vou trazer para vocês esse tweet aqui que eu fiz e vai estar a data aqui, eu não sei, mas eu fiz no dia 20. Fiz no dia 20. Importante, o negócio, desde o primeiro momento eu tenho chamado a atenção para isso. Quem acompanha minha live sabe. O negócio é confiar na estratégia do Glenn e torcer para que a rede de jornalistas que ele está formando fique cada vez maior. Esse é um dos tweets nos quais eu chamo atenção, e olha, obviamente nesse programa também, e obviamente nos meus vídeos curtos, e obviamente no Léo ao Quadrado. Eu chamo atenção, pessoal, se o Glenn conseguiu descobrir isso tudo, o cara tem alguma coisa na cabeça. No lugar de ficar constantemente com essa loucura de tentar contradizer, falar que ele está errando, que ele está fazendo, que está acontecendo, vamos confiar no cara, porque no final das contas o cara sabe, né, o que está fazendo. Ele pode errar? Pode, mas pelo menos vamos confiar nele nesse ponto. É bem melhor do que todo mundo ficar lutando contra a ideia do cara. Então eu falei isso. No 247 tem pessoas que acreditam que ele está abusando demais do conta-gotas, ele está demorando muito liberar as mensagens, etc. e tal. Eu não sou um desses. Eu acho que nesse momento a melhor estratégia é ir na direção do ritmo que ele está ditando, a estratégia que ele está fazendo. Olha, aí me veio hoje uma pessoa que não é de direita, uma pessoa que é de esquerda, e falou exatamente o contrário. Falou que, olha... Aí marcou as pessoas do 247, marcou o Leonardo Atucci, marcou o Conde, marcou o Leonardo Stolpe e falou assim, se vocês respeitassem, em vez de criticar o Glenn a respeito das mensagens e deixar... Não, filhinha, você tem que entender que uma coisa, né, e eu respeito obviamente, mas eu te peço, conheça meu trabalho. Uma coisa é a instituição Brasil 247, outra coisa são os jornalistas. Até o Léo Atucci, às vezes, tem um posicionamento... Olha, às vezes acontece do Léo Atucci, que é o dono, ter uma visão diferente de todos os outros. E ele não obriga ninguém a seguir a cabeça dele. Ele é muito criterioso nisso. Ele contrata seres humanos para pensarem com a própria cabeça para que as ideias se somem. Ele não dita regras para ninguém. E eu sou uma das pessoas que tem essa oportunidade de trabalhar no 247 e não ter a cabeça moldada pelo chefe. Então, você precisa conhecer o trabalho de cada jornalista, o posicionamento de cada jornalista, antes de achar que eu estou querendo ditar as regras sobre os vazamentos do Glenn. No meu ponto de vista, ele está fazendo um trabalho fantástico. Sabe por quê? Porque eu confio nele. Não, eu confio no que ele está fazendo e já trouxe até teorias, né? Eu trouxe a teoria, por exemplo, no início, quem conhece meu trabalho lembra que lá no início eu trouxe a teoria das fases do luto, para falar, gente, olha que interessante, o Glenn pode estar aplicando uma teoria semelhante a essa aqui. Aí vem uma menina e fala que eu estou criticando, falando que ele está liberando o treco lento. Não pode ser assim, tem que conhecer primeiro o trabalho do Leonardo Stolpa. E aí nessa coisa de conhecer o trabalho do Leonardo Stolpa antes de criticar, hoje eu tive... a iniciativa, foi a primeira vez, primeira vez que eu bloqueei alguém no Twitter. Eu nem sabia como que bloqueava pessoas no Twitter, mas foi a primeira vez que eu bloqueei uma pessoa no Twitter. Você sabe aquela coisa que na hora que você vê te dá asco? Porque, olha, eu não me incomodo tanto com... Sinceramente, eu não me incomodo tanto com o Bolsominion me xingando, pra mim tanto faz. Eu não me incomodo tanto com... Assim, eu não incomodo com quase nada. Mas quando você percebe que tem um massa de manobra que nem procurou saber o trabalho que você está fazendo e escreve uma bobajada, aí o cara foi e escreveu que eu estaria plagiando o Duplo Aécio
No que diz respeito à participação dos Estados Unidos nessa brincadeira, etc e tal, olha, 2 anos antes do Duplo Aécio existir, eu comecei a gravar os meus vídeos e o meu terceiro vídeo já era sobre a participação dos Estados Unidos. E não por finalidade conspiratória, porque eu estudei isso em relações internacionais. Eu estava na Inglaterra estudando esse assunto, fazendo vídeos sobre esse assunto, sendo chamado de conspirador por causa desse assunto, tomando na cara toda hora como sendo um idiota que fala bobeira por causa desse posicionamento. E 3 anos depois, que eu já fiz provavelmente 1000 vídeos falando sobre isso, me aparece um bobo falando que eu estou plagiando o Duplo Aécio no que diz respeito à participação dos Estados Unidos. Então, pessoal, olha, não tá errado o pobre de direita chegar e fazer uma crítica. Agora, gente do mesmo time julgar contra o trabalho dos outros sem mesmo conhecer é muito perigoso. Façam críticas como pessoas de direita. Seu comunista, né? Que é só isso que a direita sabe falar. Seu comunista! Ah, que não sei o quê. Ou então sexual, né? Normalmente o cara de direita ou ele chama de comunista ou então é alguma coisa sexual. Ah, você senta nisso, você faz isso. Faça críticas como uma pessoa de direita. Agora, se você for criticar o posicionamento ideológico de uma pessoa, você sendo de esquerda, volta um pouco no tempo, olha o que essa pessoa fez. Porque tudo isso que as pessoas estão tendo coragem de falar hoje, elas não tinham coragem de falar há 3 anos atrás, e eu já falava. Há 3 anos atrás, eu já tinha uma visão crítica sobre o posicionamento dos militares. Há 3 anos atrás, eu já tinha uma visão crítica sobre a linha de raciocínio do trabalho do Bolsonaro, e ela está toda aí. Se você procura meu vídeo de 3 anos atrás, você vê exatamente o que ele está falando. Há 3 anos atrás, eu já falava sobre os interesses dos Estados Unidos, sobre a questão geopolítica. Eu fui expulso de uns 20 grupos de WhatsApp por falar disso. E agora vem o cara e fala que um blog que surgiu 2 anos depois que eu comecei meu trabalho, está sendo inspirador do que eu estou falando. Gente, pô, se a gente é do mesmo time, vamos respeitar as pessoas do mesmo time. Aí não pode chegar e fazer essas críticas idiotas. Então esse cara foi o primeiro que eu bloqueei no Twitter, que eu falei, não, um cara desse já é perigoso na direita. Agora, na esquerda, então, esse cara é deplorável. Aí eu fui e bloqueei, foi o primeiro, né? É o único que eu tenho bloqueado no meu Twitter. E agora, a menina que falou que eu tenho esse posicionamento contra a estratégia do Glenn, isso é completamente absurdo, gente. É exatamente o que eu tenho feito esse tempo todo. Deixa eu agradecer superchats que chegaram, superchats que fugiram, mas eu vou buscá-los. Muito obrigado, Suzana Mota. Bonecas russas, Matrix e Matrioscas já sabem quem é Cypher e Neo, quem será? Lula é Morpheus, sem dúvida. Boa noite, amigos. Lula livre. Suzana Mota, muito obrigado, Suzana. Deixa eu trazer aqui para vocês aqui também o Fujão, que pesca real, Freire, muito obrigado. Léo, você é âncora primária da Polícia Virtual. Tenha fé e trabalho. Muito obrigado, pesca real, Freire. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá também. Muito obrigado, Henrique Carvalho. Como está o caso do Lula na ONU? Por que a demora? Eles vão julgar toda essa situação? O judiciário não está mais tranquilo, pois a ONU ainda não reagiu? Henrique Carvalho, olha, Henrique, coisas que não estão sendo consideradas dentro de um Brasil colônia, um Brasil do golpe. Coisas que estão sendo completamente ignoradas. Posição internacional, posição da ONU, lei, constituição, tudo isso está sendo tratado como lixo no Brasil. Não se iluda. Por quê? O posicionamento da ONU só interessa a um país soberano, porque a ONU pode declarar o Brasil como sendo violador de direitos humanos e aí vai aplicar sanções ao Brasil. Por exemplo, o Brasil não pode mais vender para determinados países determinado produto. Para os Estados Unidos isso é ótimo, porque aí os Estados Unidos falam, não, mas nós vamos comprar. Ou seja, eles vão comprar um produto do Brasil, o Brasil não pode vender para o resto do mundo, eles vão comprar e eles vão comprar, obviamente, mais barato, porque a gente não vai ter a concorrência de consumidores. Ou seja, só um país comprando, a gente é obrigado a pagar o preço que esse país, a gente é obrigado a entregar pelo preço que esse país quer pagar. Emílio Ferreira, o MPF pode solicitar ao Telegram as conversas de todos os envolvidos, como uma quebra de sigilo telefônico. Assim, os dados vazados podem ser confirmados e não serão mais ilegais. Olha, Emílio Ferreira, qual que é o detalhe? Pontos importantíssimos, né? Há boatos, e esses boatos
Eles obviamente são boatos até que prove o contrário. Há boatos que as conversas desses aplicativos como o WhatsApp e Telegram são conversas ponto a ponto. O que significa que essas conversas não são acessíveis ao Telegram. Ah, mas e o backup da nuvem? O backup da nuvem é um backup criptografado. O que significa que ele só pode ser acessível legalmente, de uma forma simples, através da liberação da chave de criptografia pelo dono do celular. Será que isso aconteceria? Eu acho que não, porque o MPF se protege. Então, assim, eles vão, obviamente, fazer vários malabarismos. Mas uma coisa o MPF já fez, já apagaram tudo. Já divulgaram que apagaram tudo. Se eles divulgaram que apagaram tudo, eles aproveitaram, obviamente, desse momento para apagar as provas, né? Como é que são as coisas? A prisão cautelar é exatamente para evitar que os investigados apaguem as provas. Eles sequer cogitou prisão cautelar deles. Eles foram autorizados a apagarem as provas. Coincidência ou não, o Cunha também foi autorizado a transferir o dinheiro que ele tinha na Suíça, o Cunha, e depois saiu esse escândalo aí de que o Moro estaria, para ser investigado, claro, vendendo a liberdade condicional. O que significa que o Cunha, se o Tacla Duran estiver correto, o que o Cunha fez foi tirar o dinheiro da conta da Suíça e colocar num lugar para ele poder pagar por sua liberdade. Deixa eu agradecer Emílio Ferreira. Os telefones de Dallagnol, do Moro, entre outros, são disponibilizados pelo Estado para uso no exercício de suas funções. Mas quem é o chefe do MPF? Então, Emílio Ferreira, são disponibilizados pelo Estado, sim, e, obviamente, o Estado quer que essa farsa continue. Não é vontade do Estado que essa farsa se acabe. O Estado gosta do que está acontecendo, porque, infelizmente, grande parte do Estado está bem alinhada com essa ideia louca de tudo isso que está acontecendo hoje. Mas vamos lá. Carmen Lúcia diz que não retirou o HC de Lula da pauta. Claro que não. A Carmen Lúcia não retirou o HC. A mudança de pauta foi uma talvez estratégia do Gilmar Mendes, exatamente para evitar uma manobra da Carmen Lúcia. Sabe por que a Carmen Lúcia ela vai ser presidente da turma exatamente amanhã? Ou seja, ela já chega sanguinária amanhã com essa condição de tirar a coisa da pauta. Então parece que o Gilmar Mendes ele tirou de pauta antes para que o HC do Lula, que tem mais prioridade, chegue e realmente grite por uma resposta. O que esses ministros vão fazer para que a Carmen Lúcia não manobre contra o HC, eu não sei. Mas só a resposta da Carmen Lúcia falando isso já é uma coisa interessante. Veja bem, a ministra Carmen Lúcia divulgou nota em que nega ter adiado o julgamento do processo do ex-presidente Lula e afirma que todo processo com paciente preso tem prioridade legal e regimental, especialmente quando já iniciado o julgamento, como nos casos de vista independente da ordem na pauta divulgada. O que ela quer dizer que é mais ou menos assim, de qualquer maneira o caso vai ser apreciado amanhã. Só que eu não sei se a Carmen Lúcia falou isso aí antes ou depois de receber uma ligação, uma mensagem ou qualquer coisa aí dos generais de todas as nações. Cartas bonitas e condecorações, fardas bonitas e condecorações, né? E a gente precisa admitir que o que tem acontecido é isso mesmo. Eles realmente documentam a nossa história no seu rastro sujo de sangue e glória. Glória porque eles estão enchendo o bolso. E sangue porque, obviamente, o que eles estão fazendo está causando uma miséria muito grande no Brasil e a tendência nossa é cair cada vez mais na miséria. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado a Eliana Fonseca, que manda um superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria pedir para vocês que ainda não compartilharam, por favor, compartilhem, porque é muito importante, pessoal. Compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Eu queria pedir, quem puder ajudar meu trabalho, existem contas bancárias que estão aí divulgadas nesse vídeo. Nas descrições do vídeo existem contas bancárias que estão aí divulgadas. Eu queria pedir para vocês que, por favor, aproveitem aí, quem puder ajudar e dar uma força aí pro Leonardo Stoppa.
Emílio Ferreira, é ilegal um habeas corpus baseado na suspeição do próprio juiz no caso de um réu que está preso ainda não ter sido apreciado pelo STF, depois de cerca de 7 meses em um país onde a democracia e o Estado de Direito vigoram. Não, eu concordo, Emílio, só que você pôs uma condição aí que é a condição diferente da realidade do Brasil, né? Você colocou num país onde a democracia e o Estado de Direito vigora, né? No Brasil, a urgência nos processos, ela está conectada ao interesse das elites, né? Lembrando que o julgamento em segunda instância do processo do ex-presidente... Olha só, a revisão em segunda instância do processo do ex-presidente Lula demorou mais do que uma resposta a um habeas corpus. Olha só, pessoal, que loucura. O habeas corpus é a prioridade máxima. Ele foi, assim, o do Lula tá demorando mais para ter uma resposta. Eu não tô falando para Lula ser livre, não, falando uma resposta do Poder Judiciário. O habeas corpus do Lula demora mais do que o processo que fez a revisão para tirar ele das eleições. Só para vocês terem uma ideia, o que é a justiça, o que é o Poder Judiciário brasileiro? Olha, é mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, né, do que é a ideia regimental dos julgamentos. Indiferente do que aconteceu, o mundo pode estar arrasando, mas o habeas corpus é como se fosse aquela fichinha que o pessoal da fila preferencial pega. Às vezes, quem é mais jovem fica com raiva, né? Que às vezes você está lá na fila há 1 hora. Na hora que você vai ser atendido, você olha seu número, o próximo é o meu. Aí chega um senhorzinho, ou então, obviamente, uma pessoa com deficiência, ou então uma mulher com criança de colo ou grávida, aperta o botãozinho, sai a preferencial e às vezes aquela pessoa nem senta. Ela entra, pega a preferencial, toca, ela vai na sua frente. Aí você fala, mas eu já fiquei uma hora esperando. Não, é isso. Sabe? Porque ali não tem Carmen Lúcia, ali é um computador. E esse computador pega a informação. Preferencial acabou. Vai pra frente. Habeas corpus seria isso. Habeas corpus seria preferencial, mas olha que loucura. Tem 7 meses que o habeas corpus do Lula espera para ser julgado. Eu não estou falando liberdade, eu estou falando resposta, coragem dos ministros de dizerem não ao habeas corpus ou dizerem sim, 7 meses. No entanto, o mesmo Poder Judiciário brasileiro, que há 7 meses não dá uma resposta ao habeas corpus, que na prática seria a fichinha de prioridade, você chegou e atendido na frente de todo mundo, eles julgaram o processo em segunda instância com 5 meses. Então, é um ultra mega arque esquema de modificação do processo democrático. Não há dúvidas de que o Poder Judiciário brasileiro tem trabalhado exatamente para manipular a democracia no Brasil. Se não fosse, a gente teria julgamentos em segunda instância com a velocidade... Talvez seja o único julgamento em segunda instância que demorou 5 meses. O resto todo fica 2, 3 anos. Não, o do Lula demorou 5 meses. Mas fazer o quê, né? Jorge Luiz Souza. Muito obrigado, Jorge Luiz Souza, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Queria agradecer mais uma vez o Emílio Ferreira, né? Obviamente não faz sentido nenhuma coisa dessa, mas é assim que funciona, infelizmente. Adalberto Nascimento. Deixa eu ver aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Deixa eu trazer para vocês aqui. Então, o que vai acontecer na prática é isso. Parece que rolou aí uma articulação do Gilmar Mendes, porque, olha... O que eu consigo perceber nesse momento é que ninguém está protegido pelo grande esquema de golpe que hoje está se alastrando no Brasil. Olha que interessante. Vou contar para vocês uma teoria que eu não sei se é verdadeira ou não, mas é uma teoria que existe, todo mundo comenta, né? Os jornalistas comentam entre eles, mas ficou acordada a seguinte coisa. Hoje, olha, a prioridade nossa é ver o Moro derrubado. Porque o Moro é o grande problema hoje para a soberania nacional. Mas existem pessoas que acreditam na possibilidade do Glenn para estar trazendo aí um ataque contra o Moro para blindar os Estados Unidos. Existem pessoas que acreditam nisso. Então, nesse sentido, o Glenn estaria atacando o Moro, para que o Moro receba aí toda essa
acusação de destruição da economia, tudo isso sozinho, manipulação e tal, tudo foi interesse do Moro. E aí, com isso, consegui esconder os interesses americanos nessa brincadeira para não criar esse racha entre Brasil e Estados Unidos, esse desgaste e esse sentimento anti-americano, porque isso pode levar, inclusive, a guerras no futuro. Existe essa possibilidade. Mas, né, é uma possibilidade que a gente tem que lidar com ela. Hoje a gente pensa o seguinte, peraí, vamos imaginar, né, isso é uma coisa que eu imagino que todo mundo que pensou, todo mundo acabou calculando dessa forma. Olha, se for verdade, se o Glenn realmente estiver disposto a derrubar o Sérgio Moro, mas proteger a participação dos Estados Unidos nessa brincadeira, né? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Eu acho que realmente vale a pena, né? Realmente vale a pena. E deixa eu trazer aqui, né, o posicionamento, olha que interessante, o posicionamento do Lucas Rodrigues. Ele fala, por enquanto, o tal duplo expresso está com razão. Essa vaza-jato vai dar em nada. Mas, ô Lucas, olha, eu já estive lá com o pessoal do duplo expresso, já fui vítima de mentiras do pessoal do duplo expresso, e eu te falo, o duplo expresso tem esse posicionamento, é mais por inveja do Glenn, isso eu te falo com total tranquilidade. Para você ter uma ideia, Lucas Rodrigues, de como que o duplo expresso ele é completamente sem noção das coisas. Olha, há um ano atrás, o duplo expresso conseguiu um documento que provava que o Ministério Público mandou uma, né, nem digo intimação, né? Intimação é o juiz que manda, mas enfim, o Ministério Público mandou um ofício via Ministério da Justiça para uma pessoa lá na Espanha, parece que para o Tacla Duran. Mas enfim, olha só, o Ministério Público e o Moro falaram que não tinham endereço do Tacla Duran. No entanto, eles tinham mandado uma carta para o Tacla Duran. O que isso provava? Provava que era mentira, que eles realmente tinham o endereço do Tacla Duran. Para você ter uma ideia, Lucas Rodrigues, por que o duplo expresso foi atrás desse documento e conseguiu esse documento? O duplo expresso começou a promover esse documento como sendo a bala de prata contra o golpe de Estado. Só para você ter uma ideia de como é que a coisa é luta por protagonismo, luta por aparecer. E eu tenho nojo, absolutamente nojo dessa luta por protagonismo, e é exatamente isso que eu denuncio nesse momento. Eu tenho asco de imaginar que existem pessoas que estão desfrutando da prisão do Lula, fingindo que estão lutando contra o abuso que estão fazendo com o ex-presidente Lula. Existem várias pessoas, entre elas o duplo expresso, que estão curtindo a prisão do Lula para conseguirem seguidores, fãs e dinheiro. E eu tenho asco disso. E aí eu te falo, olha, há mais ou menos um ano atrás, o pessoal do duplo expresso conseguiu esse documento que provava que o Ministério Público e o Sérgio Moro tinham o endereço, me parece que do Tacla Duran. Era só isso que esse documento provava. E os caras começaram a promover esse documento como sendo a bala de prata contra o processo da Lava Jato. Olha, os caras achavam que um documentozinho que provava que Moro mentiu no que diz respeito a saber o endereço do Tacla Duran, eu acho que era isso mesmo, eles achavam que isso aí ia acabar com a Lava Jato. Agora aparece o Glenn, com vazamentos que mostram o conluio do Sérgio Moro. A intenção do Sérgio Moro é em prejudicar o ex-presidente Lula, ou seja, mostra coisas óbvias que deixam bem clara a posição do Sérgio Moro de querer prender o ex-presidente Lula e manipular as eleições. E esses caras falam que isso não resolveria o problema, aí você percebe que é uma puta de uma inveja. Porque, olha, se fossem eles que tivessem conseguido, você sabe o que eles iam fazer? Eles iam liberar todas as conversas com a palavra duplo expresso escrita desde o primeiro milímetro do papel até o último, porque foi isso que eles fizeram com o documento bombástico que eles conseguiram, que simplesmente mostrava que o Moro sabia o endereço na Espanha. Só isso.
Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem, né? O super mega arqui documento do Duplo Expresso tá aqui, ó. Olha, para você ter uma ideia, deixa eu agradecer o Vitor Pinheiro. Léo, já está na hora de os canais de esquerda também usarem plataformas de vídeo alternativas ao YouTube, como as que são usadas na China e Ásia para evitar o boicote do império na internet. Muito obrigado, Vitor Pinheiro, pela dica. Inclusive eu falei bastante sobre o Facebook ser uma arma do inimigo, que na reta final ia tirar, né, completamente a disponibilidade, e eles fizeram isso. Eles não tiraram o canal do ar, só fizeram o canal não chegar para ninguém. Meus vídeos tinham milhões de visualizações no Facebook, e na hora que chegou num determinado momento, os caras simplesmente cortaram o alcance e meu vídeo não chegava para ninguém mais. JT Salles, Léo, nada pior que a corrosão do conformismo. Por que não exigimos a liberdade do Lula indo para Curitiba num final de semana desses, agora que todos sabem que foi armação? Estamos esperando o que, afinal? Olha, JT Salles, eu concordo com a sua indignação, mas o máximo que a gente vai conseguir com isso é levar a borrachada da polícia. Por quê? Porque ainda não temos a maioria da opinião pública. E o que está acontecendo é que nesse momento a gente poderia ter um multirão para poder convencer a opinião pública, mas a gente não tem esse multirão, porque muitas pessoas estão aproveitando a prisão do Lula para ficarem famosas, outras pessoas estão aproveitando a prisão do Lula para ganharem likes, para ganharem views, para ganharem seguidores. E eu falo mesmo. Sabe por quê? Meu sonho com esse canal não era estar falando de política. O meu sonho com esse canal era estar falando de tecnologia, de música, seja lá o que for. Mas a última coisa, se vocês forem nos meus primeiros vídeos, vocês vão ver que isso era um canal de engenharia. A última coisa que eu gostaria de estar fazendo é defendendo a liberdade do Brasil, porque o Brasil foi tomado por um golpe. Eu gostaria de estar num Brasil soberano, um Brasil livre, e poder falar de outra coisa. Mas, no entanto, tem uma galera que está curtindo demais esse momento. E eles fingem que são Lula livre, mas eles não são Lula livre. A prova disso, e agora eu trago para vocês, eu vou emendar no que eu estava falando antes, né, e o colega estava falando essa questão do duplo Aécio, e olha que interessante. Veja bem, isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é o documento que os caras queriam comprovar, né, provar por A mais B, e isso aqui era bala de prata. Veja bem, eu vou colocar o documento todo para vocês verem e tirem a conclusão que vocês quiserem a respeito desse documento. Mas vocês acham que a finalidade desse documento era realmente pró-causa? Era realmente pró-Lula? Nós vivemos a mídia mais hipócrita, infelizmente. Hoje, nós vivemos uma situação que, se vocês perceberem, eu vou dar uma dica para vocês. Procurem o meu trabalho, quem acompanha o meu trabalho, depois vocês vão procurar na página do Brasil 247, vocês vão procurar as minhas ideias, elas vão estar lá com o nome de outras pessoas. Vocês não vão achar minhas ideias lá, mesmo que eu tenha falado antes, vai estar sempre creditado para outra pessoa. Sabe por quê? Porque o grande jornalismo de esquerda não me reconhece como jornalista, porque eu sou um novo comunicador. Então é preciso que as ideias tenham um endosso de uma pessoa importante, de uma pessoa conhecida. Aí eu pergunto, se a intenção do Duplo Expresso era realmente essa, a intenção de resolver o problema, por que os caras fizeram isso com o documento? Olha, tá aqui o começo do documento. Um Duplo Expresso, outro Duplo Expresso, outro 3, 4, nesse pedacinho. Vou subir, ó. Subir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, 11. São 11 vezes o copyright Duplo Expresso na palhaçada do super documento que os caras encontraram. E aí eu falo com você, esse documento é a bala de prata que acabaria com o golpe. Esses caras que falaram que esse documento era a bala de prata que acabaria com o golpe, são os caras que hoje estão criticando o Glenn, falando que o Glenn não tem material suficiente para derrubar o Moro. Nós não temos qualidade humana dentro do Brasil para derrubar o Moro. Por quê? Porque nós temos igrejas alienando pessoa, canais de televisão alienando pessoa, é bem diferente. O material do Glenn, ele foi percebido pela Ordem dos Advogados do Brasil como sendo material extremamente pesado contra o Dallagnol e o Sérgio Moro. Tanto é que a OAB se pronunciou pelo afastamento do Sérgio Moro e do Dallagnol, pedindo esse afastamento em unanimidade.
A Ordem dos Advogados do Brasil teve um posicionamento unânime pedindo o afastamento do Sérgio Moro e do Dallagnol. Aí eu pergunto, olha, a OAB se pronunciou considerando os vazamentos como sendo uma coisa absurda, mas a Rede Globo não acha a mesma coisa. Peraí, se a Ordem dos Advogados do Brasil tem esse posicionamento, será que vale a pena o pobre de direita brasileiro se posicionar do lado da Globo, se posicionar do lado do Frota, seja lá de quem que for? Vamos cair na real. Todos os juristas brasileiros que não têm interesse pessoal nessa palhaçada se pronunciaram contra isso. Nós tivemos uma debandada de jornalistas, entre eles a mais reaça, que é a Raquel Sherazade. O Léo falou o nome dela, Sherazade, não sei, mas enfim, todo mundo fala Sherazade, eu acho, então que fique Sherazade. Nós tivemos jornalistas abandonando o Sérgio Moro. Olha, até o Lobão, o cara falou, pô, o que está acontecendo não faz sentido. Mas mesmo assim o pobre de direita acha realmente que não tem nada nos documentos. E aí a gente tem realmente os caras achando que não vai dar em nada. Não vai dar em nada por quê? Se isso aqui poderia dar em alguma coisa, por causa dessa palhaçada aqui, ó, por causa dessa palhaçada que contém tão somente a prova de que o Moro e o Dallagnol sabiam um endereço na Espanha, por causa disso os caras falaram mal do Paulo Pimenta, que não quis embarcar na onda, do Vadir Damus, que não quis embarcar na onda, fizeram um inferno com os deputados mais atuantes da Câmara, por causa dessa palhaçada desse papel. E agora os caras falam que o documento, o material do Glenn que mostra o conluio, a parcialidade, a podridão, isso não vai dar em nada. Pô, vamos cair na real. Isso chama-se ego. Isso chama-se busca por protagonismo. E a mim você não engana. Sabe por quê? Porque pra mim, essa estrelinha de ficar falando de política na internet não faz diferença. Eu quero meu país soberano, livre do que está acontecendo. O resto a gente resolve depois. Posso fazer um canal de ensinando como é que faz slime. Eu não faço nem ideia de como é que faz slime. Eu prefiro muito mais viver num país soberano, ensinando como faz slime. Eu prefiro muito mais viver num país soberano, ensinando as pessoas como é que liga uma tomada de 3 pinos, do que querer a desgraça do meu país para eu ter assunto para falar na internet. Então vamos cair na real. A mim não enganam. A mim não. A mim não. Deixa eu agradecer aqui as participações. Muito obrigado, Fernando Marra. Covardes não vivem democracia. Quero o meu Brasil de volta. Não vamos mais deixar o Estado de Direito refém de fascista. Vamos libertar a democracia. E eu falo, o segredo para libertar o Brasil está nos hipócritas que não querem resolver o problema, chegarem à conclusão que eles serão devorados um a um. A prova está aí. Paulo Henrique Amorim caindo, Vila caindo. A prova está aí, a Sherazade sendo ameaçada. Então, se unam nesse momento, derrubem o que está acontecendo. Como? União de toda a esquerda, principalmente na base, com trabalho corpo a corpo, com presidente de bairro, vereador, deputado, prefeito, todos de esquerda contando para o povo que a Lava Jato quebrou o Brasil e foi a Lava Jato que causou desemprego no Brasil. Fora isso, para mim, é alimentar a situação. Se tem uma coisa que está enriquecendo o jornalista de esquerda é o Bolsonaro, tá, gente? Aqui, não vou enganar vocês, não. Eu vou falar, olha, se tem uma coisa que está botando o jornalista de esquerda rico, é a incompetência do Bolsonaro. Então, aqueles que acham, né, principalmente o eleitor do Bolsonaro, a esquerda tá ferrada. Não. Deixa de ser bobo. Olha, o Bolsonaro é tão incompetente que ele aumentou a audiência dos jornalistas de esquerda, dos youtubers de esquerda, ele aumentou o desejo pela esquerda. Deixar de ser hipócrita, pessoal. Porque, olha, aos poucos todos nós seremos devorados. Você tá achando que você tá fazendo um pé de meia com a desgraça do Brasil, mas não tá. Porque, olha, daqui a pouco você é devorado. Então é melhor juntar agora, derrubar tudo isso e depois se reinventar e ganhar dinheiro de outra forma. Porque aproveitar a incompetência do Bolsonaro, aproveitar a picaretagem do Sérgio Moro para ter assunto para falar, e eu falo mesmo, sem dó nem piedade, até porque conheço pouca gente no jornalismo e quase ninguém me dá moral nesse grande campo de esquerda mesmo, eu falo mesmo, ó,
É um monte de picareta de político de esquerda, até do PT, que não está lutando por Lula livre. Sabe por quê? Porque eles estão desfrutando da prisão do Lula para usar a prisão do Lula para fazer sensacionalismo. Assim, vários comunicadores de esquerda, lógico que não são todos políticos, não são todos comunicadores. Vocês sabem os que são bons. Mas é possível perceber aqueles que estão dando barrigada. A barrigada é a mesma coisa da guerra do Vietnã. E prolongando, e prolongando, e prolongando. Sabe para quê? Quanto mais prolongar, mais dinheiro vai dar, porque a guerra do Vietnã era uma forma dos Estados Unidos transferirem o dinheiro público para as fábricas de arma. A incompetência do Bolsonaro e os escândalos contra Moro, Dallagnol, é uma forma de manter o povo sempre alerta, pensando, será que o Lula vai ser liberto? Esse será que o Lula vai ser liberto faz muita gente ganhar dinheiro. Então, olha, eu vou te dar uma dica. Sabe aquele cara que você votou para deputado federal ou deputado estadual, aquele cara de esquerda? Presta atenção se ele está realmente se empenhando por Lula livre ou se ele está se aproveitando para poder fazer de conta que luta por Lula livre. Ou se ele só aproveitou a bandeira Lula livre para ser eleito. Aquele comunicador que você gosta, será que ele tem coragem de falar o que realmente solucionaria? Ou será que ele é um hipócrita que toda hora ele se aproveita das possibilidades e chega na internet falando agora sim o Lula vai ser liberto, olha que beleza, Moro tá ferrado. Olha, gente, vocês podem juntar um dinheiro agora, mas em compensação, se a gente não para o fascismo agora, juntar dinheiro num país fascista, não sei se vale a pena. Jornalistas e políticos de esquerda que não estão agindo de forma correta, que estão se aproveitando da prisão do Lula, se aproveitando do fascismo. Vocês vão ser devorados. Hoje vocês acham que vão poder manter essa brincadeira por muito tempo. Vocês vão cair. Vão cair. Porque na hora que o pau começar a quebrar, não adianta você ter juntado uma graninha fazendo seu trabalho de internet. Não adianta você ter criado uma expectativa de pular de vereador para deputado porque você ficou defendendo de uma forma sensacionalista a bandeira Lula livre. Faz o trabalho direito. Faz o trabalho direito. Porque, olha, a democracia já caiu, já estamos num governo militar, basta olhar o número de militares que estão no controle do país. Se a gente não trabalhar para mostrar para os militares brasileiros o que é a verdade a respeito do Brasil sendo colônia dos Estados Unidos, os militares brasileiros vão ser militares dos Estados Unidos. É melhor a gente reverter isso agora, juntar um pé de meia para aproveitar dentro da cadeia. Não adianta não, advogado come tudo. Eliana Fonseca, o que podemos pensar da viagem de Moro aos Estados Unidos? Será que ele não foi conversar com a CIA? Essa viagem pode comprometer Glenn e os áudios que explicam os crimes de Sérgio Moro e Dallagnol? Eu não sei se eu ouvi falar que o Moro teria admitido aqueles áudios, né? Eu vi falar que o Moro teria admitido o áudio que ele mandou pro... Eu vi falar, né, que o Moro teria admitido o áudio que ele supostamente teria enviado para os tontos. Eu vi o áudio enviado para os tontos como sendo uma forma de criar aí um áudio falso para depois falar, viu, aquele áudio enganou todo mundo, era falso. Eu vejo dessa forma. Agora eu não sei se o Moro admitiu aquela brincadeira ou não. Emílio Ferreira, bilhões de pessoas foram hackeadas e espionadas pelos Estados Unidos. Vide Wikileaks, no caso Snowden, o STF está com medo e corrobora com o golpe, estão sendo chantageados. É o que eu sempre tenho dito aqui, Emílio Ferreira. Eu sempre, e esse sempre não é depois que o duplo AS passou a existir, é sempre há 3 anos. Tem 3 anos que eu falo, olha, não sei, Emílio, há quanto tempo que você está acompanhando meu trabalho, eu sou formado eu sou técnico eletrônica desde 2002, depois de técnico eletrônica eu fiz técnico em informática, sou eletrotécnico, sou engenheiro eletrônico, então, ou seja, eu tenho todo um percurso nessa área, trabalhei como técnico num provedor de internet em Ponte Nova durante certo tempo, estudei bastante essa área e posso te falar, assim, claramente que espionar as pessoas é uma coisa, para quem é da área, é uma coisa absolutamente simples e é por isso que eu tenho insistido. Gente, vocês não estão percebendo que nossas autoridades estão sendo chantageadas? É muito fácil gravar uma ligação telefônica. E mais, você não tem o trabalho de apertar o REC. Uma companhia pode pegar e simplesmente
colocar aquele telefone para gravar para sempre e pronto. Para quem é da polícia aí, para quem é da polícia é muito fácil entender isso. Sabe aquela salinha dentro da Polícia Civil que eles chamam de inteligência, onde as pessoas ficam lá monitorando ligações? Basta você lembrar como é que funciona, né? Você manda para a operadora uma solicitação para monitorar determinado indivíduo e a operadora começa a monitorar aquele determinado indivíduo a mando judicial. Só que no caso do que eu estou falando, as autoridades brasileiras foram monitoradas não por um mandado judicial, mas por um mandado financeiro. Alguém lá de fora que tem muita grana falou, monitorem todos os políticos brasileiros, gravem absolutamente tudo, a gente quer isso aí. E é isso que tem acontecido. Não tem dúvidas que isso tem acontecido. Tanto é que o Bolsonaro, ele chegou extremamente tigrão na presidência da República e virou tchutchuca imediatamente após assumir o cargo. Por quê? Porque nem o Bolsonaro sabia que ele estava tão encralacado. O posicionamento que eu tenho é que todas as pessoas que são chave estão sendo gravadas, só que eles não perdem tempo ouvindo, por exemplo, o que um bobão está falando, enquanto o Bolsonaro é só um bobão que está lá querendo ser presidente. Mas no momento que o cara vira presidente, ali eles colocam um grupo de pessoas para olharem o que tem do Bolsonaro que pode ser explorado. E aí vieram várias coisas a respeito do Bolsonaro e foi o momento que o Bolsonaro teve que simplesmente abaixar a cabeça e aceitar as ordens de fora. Temos, então, um bobão na presidência. Um bobão chantageado, o cara que achava mesmo que era o bambambam. Muito obrigado, Rosângela Andrade. Não desiste, Leonardo, precisamos de você nos falando as verdades e nos explicando da maneira como só você consegue. Muito obrigado, Rosângela. Queria agradecer de coração pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Queria lembrar você que você pode me ajudar também através de contas bancárias. Então, se você tem uma conta aí, pode fazer uma transferência. Não precisa ser. Gente, eu vi um vídeo do Valdomiro Santiago que eu fiquei impressionado. Eu vou fazer a pregação do Valdomiro para vocês aqui. Pra vocês verem como é que é. Eu não vou falar como é que é fácil ser pilantra, não. Mas quem tem o dom para ser pilantra, como é que é fácil usar aquele discurso, né? Fábio Souza, Léo, o que você da Record está a fazer? Ah, deve ser sobre a questão, né? Da Record. Olha, Fábio, é triste e ao mesmo tempo não é, sabe? É triste sob o aspecto da gente prestar atenção e ver que nós temos uma imprensa extremamente chantageada, nós temos jornalistas que são chantageados pelo patrocinador. Se o jornalista não falar aquilo que o patrocinador quer, ele vaza. Então, nesse momento, a gente consegue perceber isso. Cabeças estão rolando porque as empresas precisam do patrocínio oficial do governo. Então, o Bolsonaro fala, quero o Vila fora, tchau Vila. Quero Paulo Henrique Amorim fora, tchau Paulo Henrique Amorim. Mas, sob o aspecto lógico, isso é bom, cara. Porque pensa bem, Fábio, o Paulo Henrique Amorim sempre lutou contra o PIG, Partido da Imprensa Golpista. O PIG mudou. O PIG hoje é a Record. É totalmente incompatível com o que o Paulo Henrique Amorim foi durante toda a vida. É totalmente incompatível com a personalidade dele e com o tamanho dele continuar na Record. Então eu acho que o Paulo Henrique Amorim, se ele sai, porque por enquanto tiraram ele do Domingo Espetacular, não tiraram ele da Record, ele está à disposição. Se o Paulo Henrique Amorim realmente sai da Record, eu considero isso um livramento. No momento em que a Record se tornou o PIG, o Paulo Henrique Amorim sai da Record e tem um canal que agora está surgindo como uma oportunidade de ser a representação do Brasil dentro do mundo nacionalista. Eu não digo que é um canal que vai ter um posicionamento ao lado do trabalhador, porque isso é impossível, imaginar um canal em que o dono, empresário, tenha um posicionamento contra seus interesses de classe. Mas é um interesse nacionalista? Então pode ser que agora a gente tenha a surpresa de ver o Paulo Henrique Amorim saindo do novo PIG, que eu chamo de Neo-PIG, que é a Record, e pulando para a Band, que tem se demonstrado aí um canal de televisão, canal aberto do Brasil, mais voltado ao nacionalismo. Vai ser um motivo de comemoração para o povo brasileiro, e eu falo até mais. Eu acho que nesse momento, quem tem condição de fazer isso, eu sou minúsculo na internet, mas quem tiver condição de fazer isso, deveria subir uma hashtag, uma campanha pro Paulo Henrique Amorim na Band.
Por que não um domingo, né, um modelo do Domingo Espetacular, que é a revista semanal da Record, por que não um programa desse na Band? Então eu acho que é hora de realinhar as órbitas dos planetas e colocar as pessoas onde realmente essas pessoas são merecidas, porque a Record, ela tomou uma direção completamente contrária à personalidade do Paulo Henrique Amorim. Então, Paulo Henrique Amorim tem que ir para um lugar que realmente faça sentido para ele. Então eu acho que isso foi livramento, né? Penso eu. Regina Antifá Brasil perdeu meu superchat. Muita gente divulgando que a mídia divulgou errado e vai ter julgamento do HC amanhã sim. Muito obrigado, Regina. Foi exatamente esse o tema do programa de hoje. Vai rolar o julgamento amanhã, isso já está confirmado. Eu estou vendo aqui o superchat do Lenin Silva Soares. Lenin, eu vou ler, porque estou na correria aqui. Mas, Regina, vai ter o julgamento sim. Vou tentar achar o outro superchat aqui que fugiu. Deixa eu ver se eu acho outro. Mas vai ter o julgamento sim. Será que esse aqui? Esse é o do Fábio. É porque tá passando, eu falo até babar e realmente eu perdi. Regina, desculpa. Vai ter o julgamento do HC sim, pessoal, a menos que a Carmen Lúcia faça outro malabarismo ou que alguém faça um malabarismo, vai rolar o julgamento do HC amanhã sim. Isso é um ponto. Deixa eu agradecer aqui agora do lado de cá, o Lenin Silva Soares. Somos monitorados 24 horas pelos americanos. Todo o tráfego da net é peneirado por grandes computadores da CIA. Moro e Dallagnol foram auxiliados. Sim, os Estados Unidos têm algoritmos poderosíssimos para fazerem isso. De vez em quando eu até mando recado para eles e para a BIM, eu chego no meu computador, né? E agora abrindo aspas da brincadeira, lógico aqui, pessoal, mas eu chego no meu computador, quando eu tenho que mandar algum recado, eu falo assim, ó, terrorismo, bomba, explodir, matar todo mundo, explodir o presidente. Aí eu já sei que o algoritmo pegou e já julgou minha conversa para eles. Eu falo isso. Né? Mas sim, brincadeira à parte, eles têm algoritmos que detectam nas conversas telefônicas, que hoje são digitalizadas, esses algoritmos, eles trabalham através de uma função que chama processamento digital de sinais, que consegue detectar possibilidades de ameaças em diferentes línguas, né? Lembrando que uma das pessoas que começou a desenvolver esse trabalho no MIT foi o Noam Chomsky, que é um linguista que foi convidado para o MIT exatamente para começar a desenvolver tecnologia de análise automática do discurso, né? Que foi uma teoria idealizada no princípio por Foucault. Depois ela passa a ser idealizada de forma tecnológica dentro do MIT, com a participação do Noam Chomsky, que foi o primeiro não de exatas a integrar o MIT. Muito obrigado, Lenin Silva. Deixa eu liberar aqui, então. Tá liberado para rolarem aqui os comentários. E realmente, eu falei mais cedo, mas algumas pessoas chegaram. O habeas corpus do Lula parece que vai ser julgado amanhã. Porque a Carmen Lúcia, ela não poderia ter tirado de pauta, ela foi acusada disso. O Gilmar Mendes pediu vista. Mas ele pediu vista, me parece que de um processo, porque vai chegar outro processo para ser julgado. E me parece que o advogado do Lula estaria fazendo aí estaria peticionando um novo habeas corpus já com todo o material, porque esse habeas corpus que seria julgado e tal é um habeas corpus mais antigo, então chegaria um novo habeas corpus e esse novo habeas corpus seria julgado porque o habeas corpus tem essa prioridade. O que vai acontecer? Eu não sei, pessoal. Para quem que o general vai ligar e botar pressão? Eu não sei. Quem que está ameaçado aí pelos Estados Unidos? Isso eu não sei. O que eu sei é que está na pauta para amanhã. Se a gente vai ver mais uma, digamos que, mais uma palhaçada acontecendo, eu não sei. Né? E o Mario Gameplay fala uma coisa que a gente entra até como petisco, né? No meio da conversa, entra como petisco o que diz aqui o Mario Gameplay. E o Aécio continua desaparecido. Sabe que tem uma música do Raul Seixas que é muito interessante? Que é Alice no País das Maravilhas. Acabei de dar um check-up geral na situação que me levou a ler Alice no País das Maravilhas. Por causa da ditadura militar, ele teve que mudar o nome dos remédios, então eu sei o nome alterado. Acabei de tomar meu Chilindrop, meu Discomel e outras pílulas a mais, 2 horas da manhã, recebo no peito um Ploft Pluft 25 e vou dormir quase em paz. Aí entra uma frase de quebra, e a chuva promete não deixar vestígio. É mais ou menos isso que o Mario
Clay trouxe pra gente de uma forma muito legal, né? O pau quebrando, já fala, e o Aécio continua desaparecido. Que pode entrar também até no ritmo de um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, né? Tipo, no meio de quebra entra. Pô, mas e o Aécio continua desaparecido? E qual o pessoal de vez em quando traz? O pau quebrando, mas e o Queiroz? Né? Tipo, ninguém nem fala do Queiroz. Aécio, ele conseguiu. O Aécio foi esperto, que ele parou de se manifestar, e como ele parou de se manifestar, ele realmente foi esquecido. E é assim que funciona. Deixa eu ver aqui, que eu vi a criação aqui de algumas tags aqui, que eu acho que seria Andréa Teles, traz aqui, ó, Paulo Henrique Amorim na Band News. Então, eu acho, gente, que, olha, nada mais digno de uma família nascendo no sentido aí de apoiar o nacionalismo brasileiro. O posicionamento da Band foi fantástico nesse sentido de participar com o Glenn. O posicionamento do Saad foi uma coisa, olha, Saad, você foi o cara, viu? Porque, olha, o Saad é um cara milionário. Olha a vantagem. Por que eu acho que o Saad foi o cara, gente? O Johnny Saad, ele foi o cara. Nós temos que agradecer o Johnny Saad, assim, agradecer de pé. Por quê? Primeiro, o Johnny Saad tem um poder de penetração entre empresários. O que o Leonardo Stoppa fala, o empresário olha e ri e fala, ó, pobretão, né? Tipo assim, quem tá falando? Um pobre coitado, né? Transmitindo uma live à noite para ver se consegue ganhar a vida e pagar a conta de luz, né? Eu falando. O Johnny Saad, não. Quando o Johnny Saad fala que a Lava Jato quebrou o Brasil, ele é repercutido por nós, pessoas comuns aqui de baixo, mas ele é ouvido pelos lá de cima. Significa que todos os empresários agora estão com a pulga atrás da orelha. Peraí, o Johnny Saad, da família Saad, dono de vários veículos de comunicação, falou que a Lava Jato quebrou o Brasil. Então o que esse cara fez pela sociedade brasileira é fantástico. Olha, ao nível do que o cara fez. Primeiro, ele se posicionou contra o poder constituído. Ele teve coragem de bater de frente com quem tem o poder de colocar dinheiro na Band. O cara teve coragem de bater de frente com o cara que decide para onde que vai. A propaganda do Banco do Brasil, a propaganda da Caixa, a propaganda da BR. Ele bateu de frente com esse cara. Olha só. Na sequência, ele bateu de frente com toda uma elite que é exatamente a classe a qual ele pertence, que apoia a Lava Jato. Ele bateu de frente com esse pessoal no momento que ele falou isso da Lava Jato. Então ele se posicionou de uma forma que eu posso dizer que é heróica. Porque, olha, ser pobre de direita é muito fácil. Porque o pobre de direita, ele acha que sendo pobre de direita, ele está puxando o saco, né? Ser pobre de direita, o cara fala, eu estou puxando o saco e os outros vão achar que eu sou rico. Agora, um cara ser da alta classe, ser rico e ter coragem de dar um puxão de orelha na elite brasileira e falar, prestem atenção, estamos destruindo o Brasil com essa brincadeira. Então o Saad, olha, para mim o Saad é um cara extremamente digno de admiração, porque ele não precisava fazer isso, ele poderia estar do outro lado, e ele teve essa coragem de entrar nessa brincadeira e falar dessa forma. Então, né, eu penso dessa forma aí. E eu vi um colega falando aqui que Robson Lima fala que a análise automática do discurso é do Michel Peixot. Mas eu te peço, Robson Lima, que você volte um pouquinho nesse vídeo depois e escuta o que eu falei. Eu falei que foi desenvolvida, né, foi iniciada e depois ela foi desenvolvida de forma tecnológica pelo Noam Chomsky, que é exatamente essa aprimoração. Mas desculpa, eu posso estar errado. Estudei isso, pincelada mesmo, na minha pós-graduação em língua portuguesa. Foi aquela pincelada, mas pode ser que eu esteja errado, claro, mas assim, o material que eu estudei falava isso, né, que os franceses começaram essa análise automática do discurso, então o Chomsky levou isso para o MIT exatamente para fazer de uma forma tecnológica, que seria uma evolução disso aí. Mas eu não sei, cara, desculpa se eu estiver errado, desculpa mesmo, não vou nem bater de frente não, porque eu posso estar errado, né? Posso estar errado aí. Deixa eu agradecer aqui então, muito obrigado a Socorro
Wilkson, muito obrigado, Socorro, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais, eu agradeço de coração. E eu queria agradecer também Jorge Paulo. Léo, você citou Cartas aos Missionários. Antigamente havia uma música nacional, uma solidez mais poética e política nas canções. Sinto-me órfão na arte. Jorge Paulo, eu sinto a mesma coisa, tá? E eu te falo, não é nossa culpa. Nascemos já com uma missão. Mas isso não é desculpa pela má distribuição. Porque se há tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Mas enfim, a gente vai resgatar esse momento, tá, Jorge Paulo? A gente vai resgatar esse momento que foi o momento mais maravilhoso da utilização da arte para combater a injustiça e a desigualdade social. A gente vai resgatar esse momento. Ainda que com cabelos brancos, porque, como diria o Jethro Tull, a gente pode estar velho pro rock and roll, mas não tão velho para morrer, né? Então vamos resgatar esse momento, é possível. Muito obrigado. Gata Negra, oi Léo. E a Preta Ferreira do Boletim Lula Livre, que foi presa em São Paulo e não se sabe o motivo. Sim. Bom, Gata Negra, olha, a informação que eu tive, e eu tive por 3 fontes, é que ia ter uma chuva de prisões. Depois o Glenn fez uma mega estratégia de colocar a Band no meio da brincadeira, de colocar a Folha no meio da brincadeira, e parece que dessas prisões, algumas não foram revogadas. Eu consigo entender que essas prisões que aconteceram sem ninguém saber o motivo, são parte dessas prisões que já estavam sendo aí articuladas. Eu não duvido que as prisões venham a acontecer. O que significa que eu não duvido que aquilo que eu falei, que provavelmente teria sido desmobilizado pela estratégia do Glenn, de colocar a Band e a Folha no meio da brincadeira, possam, né, essas prisões ainda possam acontecer, eu não duvido. Mas uma coisa me faz crer que essas prisões que aconteceram dessas pessoas agora, elas são prisões que estavam programadas para acontecerem ao mesmo tempo das prisões de jornalistas. Só que o que estava rolando, parece que o que estava rolando era o seguinte, Gata Negra, olha, quando rolou esse vazamento sobre a prisão de jornalistas, parece que esse vazamento desmobilizou um pouco a estratégia deles para prenderem jornalistas, mas eles mantiveram essa estratégia para prenderem pessoas que têm algum outro tipo de atuação política, como é o caso da Preta Ferreira e de outros que foram presos conectados a esses movimentos de rua. Então, provavelmente ficou mais ou menos assim, olha, tá muito difícil prender os comunicadores, mas vamos prender gente que tem outro motivo. Aí a gente fala que é porque sem teto, sem isso, sem aquilo, movimento disso, movimento daquilo. Mas a gente está assim, a gente não tem o ato institucional 5, né? Porque com o ato institucional 5 a gente teria mais ou menos as regras do jogo. A partir de agora é assim. A gente não tem isso. O que a gente está tendo agora é uma utilização de uma arbitrariedade muito estranha. Márcio Nunes. Léo, o Paulo Giraldelli não concorda que a CIA apite algo aqui no Brasil e nem que a Globo seja parcial. Mas já havia cantado essa pedra do pessoal da esquerda anti-Lula, livre e a favor do Bozo. PS, sou mais você. Obrigado, Márcio Nunes. Olha, Paulo Giraldelli, eu sempre falo, é um colega nosso de trincheira. Deixa eu ver se tá tarde aqui. Bom, tá tarde, então não tem crianças escutando. Gosto muito do Paulo Giraldelli, mas você acabou de explicar absolutamente tudo e a gente consegue fazer uma leitura e eu falo, Paulo não tá errado nessa brincadeira, de forma alguma. Porque, olha, o Paulo não quer falar da Globo. Por quê? O Paulo tem o perfil da Rede Globo. Eu posso falar da Globo tranquilamente, eu sou um cara pardo, cabelo enrolado, não tenho perfil europeu. O Paulo tem o perfil da Rede Globo. Pra que o Paulo vai falar da Globo? Para que ele vai ficar... Se ele pode falar do Sérgio Moro sem falar da Globo, para que ele vai falar da Globo? Para fechar as portas? Um excelente comunicador, uma pessoa que pode ser convidado para trabalhar na Rede Globo a qualquer momento. Então, para ele, não é interessante falar da Globo. Muito menos dos Estados Unidos. É de lá que vem os patrocínios para absolutamente tudo que acontece aí nas emissoras de televisão. O Leonardo Stoppa quer montar uma banda de rock. Não quer trabalhar na Rede Globo. Então, eu posso xingar a Rede Globo tranquilamente. Até porque a Globo não gosta de rock.
principalmente o Rock Nacional, que lutaria contra a desigualdade social, e além da Rede Globo não gostar de rock and roll, obviamente a Rede Globo jamais chamaria o Leonardo Stolpa. Então, para mim falar da Rede Globo, no meu caso, para eu falar da CIA, para eu falar da Rede Globo é muito fácil. Mas pro Giraldelli é uma coisa um pouco diferente, né? Porque nós estamos mexendo com probabilidades aí de uma carreira, né? Então, e a Gata Negra fala, eu acho que teria que falar sim, tem que ter peito, do Paulo Henrique Amorim. Depende, olha, Gata Negra, depende, porque eu vou te dar um exemplo. Nesse ponto, eu não vou contra o Giraldelli. Eu acho que ninguém tem que botar a carreira na forca. Se você sentir que deve, você faz, mas ninguém é obrigado a colocar os próprios interesses na forca por causa de uma causa, porque não estamos falando de um povo comum, nós estamos falando do povo que deixou o maior presidente de sua história preso. E aí, eu pergunto para vocês, se o Giraldelli testemunhou o povo brasileiro deixando Lula na cadeia, será que vale a pena para ele sacrificar a sua carreira, a sua possibilidade de estar numa grande emissora de televisão por esse povo que deixou o Lula preso? Então, digamos que, olha, vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, por que eu falo que sob hipótese alguma, eu criticaria o Giraldelli por ele não falar nem da CIA nem da Globo. Vamos imaginar o seguinte, imagina que a gente está tendo um problema. Nesse problema, que é o nosso carro que acabou de dar um problema, o carro parou, a gente precisa que uma pessoa desça e ajude a gente a empurrar para pegar no tranco. Quem é da época aí dos carros mais antigos, lembra muito bem essa coisa de pegar no tranco. Pegar no tranco é exatamente empurrar o carro para ele pegar. E aí eu falo com vocês, desceram algumas pessoas com terno e gravata do carro e todas elas falaram, eu não posso empurrar muito, eu vou empurrar pouquinho, porque eu não posso suar que eu estou indo para o trabalho, né? Eu vou para uma audiência, etc e tal. Mas eu vou ajudar. Será que é justo a gente criticar a pequena ajuda daqueles que desceram para empurrar, falando que eles tinham que tirar terno e gravata e empurrar para suar a camisa? Eu acho que não. Eu acho que qualquer ajuda, ela é extremamente bem-vinda. Por exemplo, o Dead Consense. Ele não coloca a cara dele, porque pode prejudicá-lo. Mas a gente vai falar que por isso a ajuda dele não é suficiente? Claro que é. Tem pessoas que sabem que elas não podem ultrapassar determinados limites. No meu caso, olha, eu falo com você, Gata Negra, no meu caso eu fui despedido. Eu fui despedido exatamente por causa do meu posicionamento político. O que fizeram os bolsominions? Deixa eu ver se eu acho o e-mail para vocês verem aqui. Que fizeram os bolsominions? Os bolsominions entraram em contato com a empresa que eu estava trabalhando, British Engineering Services, e eles me deram um ultimato. Eu só poderia continuar na empresa se eu me comprometesse a fechar meu canal no YouTube. Então, só para você ver que a coisa não é assim tão simples. Se eu tivesse feito os vídeos sem mostrar meu rosto, eu estaria trabalhando nessa empresa que não me faz falta nenhuma, sinceramente. Vou tentar achar para vocês verem aqui. Bridge. Quem puder compartilhar enquanto isso, eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês o e-mail que eles mandam para mim falando dessa questão do canal do YouTube. E olha, coincidentemente, quem acompanha o Duplo Aécio aí, coincidentemente, aconteceu no momento que eu estava participando de uma transmissão do Wellington Calazans. Olha o que aconteceu. Eu estava, né, eu estou falando isso porque a galera está falando sobre essa questão do Giraldelli. Olha só, eu estava trabalhando, fazendo uma inspeção dentro de uma área lá de bombas e etc e tal. E o Wellington perguntou para mim, Léo, você pode participar do meu programa? Eu falei, posso, Wellington, na hora do almoço eu participo com você. Olha, foi na hora do almoço. Só que eu estava com o emblema da empresa e eu pensei, eu não vou eu vou ficar aqui no local de trabalho, que é bem mais silencioso do que eu ir para a cantina. Aí o cara associou que porque eu estava no local de trabalho, eu estaria no horário de trabalho e falou que eu estava fazendo as transmissões no horário de trabalho, que aquelas transmissões poderiam ser, né,
maléficas para a empresa por causa de dano de marca. Exatamente foram essas informações que os bolsominions mandaram para a empresa que eu trabalhava. E a proposta dos caras foi muito simples, eu teria que parar meu canal no YouTube. Então, bom, eu não estou achando aqui não estou achando nesse momento o e-mail, mas eu vou mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo trazer esse e-mail amanhã, vou localizar. Basicamente é o que acontece. As pessoas precisam pensar se vale a pena abrir mão da própria carreira em nome de abraçar uma luta dessa. No meu caso, eu abri mão da carreira. Entendeu, ô gata negra? Mas no caso, será que faz sentido a gente exigir isso do Giraldelli? Porque ele já está ajudando muito. Então eu acho que não faz sentido exigir coisas do tipo falar da CIA, falar da Globo. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Agora vamos pensar o seguinte: absolutamente ninguém tem prova que a CIA está no meio. É uma especulação, porque eu faço essa especulação porque eu estudei relações internacionais, eu estudei mais de 80 casos. Foram 80 casos, mais ou menos, de envolvimento dos Estados Unidos em outras democracias. Então, no meu caso, é bem diferente. Eu estudei isso e eu tenho essa convicção, mas eu não tenho provas de que a CIA está no meio. Até porque se eu tivesse provas, a gente conseguiria derrubar a brincadeira. Lógico que a gente não ia derrubar a brincadeira com uma prova desse tipo. Né? Não é isso aqui que vai derrubar um golpe de Estado. Mas, se a gente tivesse como provar o envolvimento da CIA, seria muito bom. Mas eu faço análises baseadas em fatos históricos semelhantes à realidade do Brasil hoje. Entendeu? Então pode ser que o Paulo Giraldelli ele se preserve dos Estados Unidos por causa do grande poder de patrocínio dos Estados Unidos, poderiam prejudicar o futuro dele como comunicador. Pode ser que ele realmente não acredite na participação da CIA, porque isso é convicção própria. Ele não é obrigado a acreditar nisso. Pode ser que ele não acredite. E pode ser que o Paulo Giraldelli ele acredite na parcialidade da Globo. E eu vou falar com vocês por que é possível acreditar na parcialidade da Globo, e eu não me engano nesse sentido. A Globo, de vez em quando, ela lança coisas contra o Bolsonaro, ela lança coisas que dão um ar de que ela bate nos dois lados. Por que não me engana? Porque eu sou da área de comunicação social, já trabalhei em produtora de cinema e tal, tem toda uma história nessa área. Existe uma forma de imparcialidade que é muito interessante, é mais ou menos assim. Vou contar para vocês como é que é a forma mais legal de ser imparcial. Você está procurando um servente de pedreiro, Márcio. Você está procurando um pedreiro, um azulejista. Aí, eu sou amigo do Sojão. E você me pergunta sobre o Sozé. Eu detesto o Sozé, mas eu gosto do Sojão. Quando eu vou falar do Sojão, eu preciso falar mal e falar bem. Aí eu falo a seguinte coisa: olha, eu gosto do Sojão. Sojão é ótimo azulejista. Mas Sojão é muito doido, ele bate até na mãe, que fica muito nervoso, bate até na mãe. E na hora que eu vou falar do Sozé, eu falo assim: nossa, Sozé é uma excelente pessoa, Sozé faz doação pro asilo, Sozé brinca com as criancinhas, é o cara mais amado do bairro. Sozé é meio complicado, porque outro dia ele estragou a cozinha de fulano e foi azulejar, fez tudo errado. Olha, eu falei mal, obviamente eu falei mal do Sojão, só que eu falei uma coisa que é extremamente relevante para você. Ele bate na mãe dele, você não quer nem saber disso, você quer a cozinha bem feita. Quando eu fui falar do Sojão, só falei bem dele. Na hora que eu fui dar a informação que você precisa, que é a qualidade do serviço dele, eu falei que ele estragou a cozinha do vizinho. Então, qual que é a informação que te interessa? É a informação a respeito disso, de qual é o trabalho dele. O que a Rede Globo faz normalmente? Ela trabalha essas estratégias de comunicação para criar imparcialidade. Ela falou mal, mas ela falou mal de coisas irrelevantes. Principalmente quando eles fazem humor, coisas irrelevantes, que vão ficar só dentro da bolha. Tá certo, Léo? Lembrei-me até dos jovens que foram assassinados na ditadura, se sacrificaram e hoje tem idiotas que vão se ferrar e pedem ditadura. Exatamente, Gata Negra. Exatamente. O que a gente precisa pensar nesse momento é isso. Exatamente isso. Porque hoje, a informação que a gente tem a partir da sociedade brasileira, e não só da sociedade brasileira, vamos voltar no passado, né? Sócrates, Jesus Cristo, né? Todos os grandes líderes, eles passaram por situações pesadas e não foram apoiados pelo povo. Se a gente tivesse um pouquinho de coerência interna, Tiradentes, ele não teria sido assassinado, que tinham muito mais escravos, muito mais pessoas comuns dentro de Minas Gerais do que policiais a serviço do governo de Portugal.
Márcio Nunes, não, Léo, também gosto do Paulo, só mencionei 2 pontos em que vocês não concordam. Há vários outros que batem, inclusive, do pessoal falso da esquerda. Obrigado, Márcio Nunes. Não, eu entendi, Márcio, e eu falo, olha, eu não perco admiração por ele pelos pontos que a gente não concorda. Até porque os pontos que a gente não concorda não são provados. Eu tenho uma convicção muito grande da parcialidade da Rede Globo, da estratégia racista da Rede Globo. Tudo isso eu tenho convicção, por quê, Márcio? Porque eu estudo esses elementos praticamente desde criança. Eu sempre gostei disso. Meu sonho sempre foi ser diretor de cinema, olha que loucura. Eu já trabalhei com, para mim, um dos maiores cineastas do mundo, que é o Elvésio Raton. Tive essa oportunidade, vi o que é uma mente brilhante trabalhando. Sempre sonhei ser diretor de cinema. Então sempre fiquei olhando como que você, né, vai disparando certos gatilhos mentais e etc. E eu vejo a Globo trabalhando muito bem esses elementos. Estudei, teve uma época que eu estudei coisa aí de 100 livros a respeito do assunto e tal, e eu vejo a Globo aplicando muita coisa. Eu vejo a Globo aplicando essas estratégias de uma forma muito perfeita. E eu não posso cobrar que o Giraldelli consiga ver isso. Assim como eu não posso cobrá-lo que, ainda que ele consiga ver isso, que ele acredite nisso. Assim como eu não posso cobrá-lo que, pelo fato dele acreditar, ele é obrigado a falar, porque eu volto a dizer, eu sou um exemplo de uma pessoa que foi denunciada para a empresa por ter uma ideologia de esquerda e a empresa me despediu por isso. Vocês estão entendendo? Eu não posso pedir o Paulo Giraldelli, que além de estar ajudando demais no nosso trabalho, que ele sacrifique uma possível contratação no futuro para agora se posicionar contra a Rede Globo, que não vai fazer muita diferença, ele já está ajudando demais. Assim como talvez ele realmente não acredita nisso, eu não posso obrigá-lo a acreditar nisso. Ele já faz um trabalho fantástico, assim como o caso da CIA. Se ele não tem evidências, e se ele não tem a convicção necessária, para mim não faz diferença esse posicionamento dele. Ele está do nosso lado da trincheira e pronto. Para mim é isso. Eu lembro que teve um dia que eu falei dele, a Gisele, né, porque a Gisele, por ser mulher, feminista e tal, mas ele é extremamente machista. Eu não levanto essa bandeira. Eu não levanto bandeira de machismo, de feminismo. Por quê? Porque eu acho que isso são problemas que a gente resolve em casa. O maior problema que a gente tem hoje, ao meu ver, é a destruição da soberania nacional. Depois que a gente resolver esse problema da destruição da soberania nacional, que é um monte de babaca lá de fora batendo na gente como família aqui dentro, entre nós a gente resolve o resto. Vamos desenvolver uma ideologia menos machista? Vamos criar isso aos poucos. Vamos desenvolver uma ideologia menos misógina? Vamos desenvolvendo isso aos poucos. Mas a prioridade para mim nesse momento é mostrar que isso está sendo desconstruído, sim, mostrar que a ideia atual é trazer o racismo de volta, a ideia atual é trazer a misoginia, a ideia atual é trazer o preconceito contra as minorias, mostrar que a gente está perdendo isso que foi construído ao longo dos tempos, mas ao mesmo tempo lutar contra quem está fazendo isso acontecer, porque eu acho que se a gente corta o mal pela raiz, a gente resolve o problema. E o mal que está vindo para o Brasil é o mal de causar essa desunião do povo brasileiro. A desunião do povo brasileiro não deixa o Brasil voltar a crescer. Estamos brigando, qual que é a possibilidade? Muito básico, eu falo, olha, eu vou dar um toque em vocês de uma forma muito simples, para a gente observar a nossa sociedade como sendo uma grande família. E aí eu falo com vocês, imagina que você e seus irmãos, né, não sei se você tem irmãos, mas você e seus irmãos, se não tiver irmãos, pense nos primos, como amigos e como sendo, nessa relação de sangue, né, além da amizade, é possível que vocês consigam desenvolver coisas fantásticas juntos. Por exemplo, montar empresa, né, fazer várias coisas juntos. Mas se vocês se tornam inimigos, essas coisas tornam-se impossíveis. E é essa a estratégia que está sendo colocada no Brasil hoje. O povo brasileiro, inimigo, ele não se desenvolve. Essa é a estratégia, contra essa estratégia que a gente tem que lutar. Mas, infelizmente, tem muita gente que está aproveitando essa estratégia para brincadeirinha de MMA social. Aproveitando a briga entre as pessoas para conseguir fazer aí, né, algum tipo aí de sucessinho na internet, né? Infelizmente, é isso que está rolando. Muito obrigado, Fábio Souza, que já traz aqui a hashtag Paulo Henrique Amorim na Band. Eu acho, quem tiver a manha de subir hashtag, eu acho de repente o Paulo Pimenta tem a manha de subir hashtag, a Jandira Fegali, então, tem a manha de subir hashtag. Esse pessoal
devia entrosar aí e fazer uma campanha pro Paulo Henrique Amorim na Band, viu? Porque tinha que balançar a Band e a gente tinha que realmente agora conseguir conquistar um espaço não PIG pro Paulo Henrique Amorim, que ele ficou tanto tempo longe do PIG, de uma hora para outra, ele vira PIG. Ele não, obviamente não, mas a emissora que ele está trabalhando vira PIG. Não é compatível, ele teve um livramento. Para mim, foi um livramento. Desculpa, Paulo Henrique Amorim, se me escutar aí, se não gostou do que eu tô falando, mas olha, aquele lugar não te cabe mais, cara, de boa. Aquele lugar ficou pequeno demais para sua grandiosidade. Esse é o posicionamento que eu tenho a respeito do Paulo Henrique Amorim. De uma hora para outra, aquele lugar tornou-se uma montanha de ratos, né? E as ideias, né, tornou-se uma piscina de ratos, porque as ideias do Macedo não correspondem aos fatos. E olha, Paulo Henrique Amorim, o tempo não para, pula para a Band, porque o Saad já está nessa toada de um Brasil de volta para os brasileiros, um Brasil grande, um Brasil crescendo, e nesse momento a gente tem que, né, juntar as forças poderosas para trazer forças poderosas para o nosso lado. Muito obrigado, Shirley Barros. Muito obrigado, JT Salles. Léo, progressista anti-Lula é pior que fascista. Quem seriam eles? Dê nome aos bois. Parabéns pela sinceridade. JT Salles, aí, você falou uma coisa interessantíssima, né? Mas olha só, JT Salles, não são progressistas anti-Lula, são progressistas que fingem que são a favor do Lula, mas usam a prisão do Lula para ficarem famosinhos e tal. Eles não estão realmente lutando contra a prisão do Lula. Eles estão existindo nessa brincadeira e curtindo esse momento que tá tudo bombando por causa da possibilidade do Lula ser livre, né? E eu falo isso porque eu quero muito a liberdade do Lula, eu quero que isso aconteça o mais rápido possível, principalmente que eu tenho noção do que está acontecendo. É até possível você juntar um pouquinho de dinheiro agora, como um dono de um veículo, etc e tal, mas não é possível você ter garantia que você vai manter esse dinheiro para o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer, é golpe. Éder Flameia, Léo, quem pode estar presente num julgamento do STF? Celebridades políticas deveriam fazer presença, especialmente o ex-ministro Sepúlveda pertence. Helder, o que acontece é o seguinte, Helder, imagino eu que no momento que eles transformaram o julgamento do STF num show, né, por causa das emissoras de televisão que transmitem, eles cortaram a possibilidade de acesso público. Então, eu não sei se teria possibilidade de uma pessoa externa ao processo ficar presente, porque a regra, obviamente, é a publicidade dos atos do Poder Judiciário, né? Mas, como essa publicidade é garantida pela filmagem, eu não sei se é possível que alguma pessoa participe, né, lá dentro de um julgamento como esse. A menos que o ex-ministro, né, se coloque lá como sendo um dos advogados do Lula, né? Não sei se ele advoga, mas se coloca como um dos advogados do Lula e a partir daí ele, obviamente, vai ter o direito de participar. Mas isso tudo é muito dependente também da defesa oral, da existência da defesa oral, da análise somente do material escrito, porque tudo isso está acontecendo hoje em dia, né? Deixa eu agradecer aqui a participação de todos vocês e muito obrigado. Eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos e vou agradecer também o Antônio que me deu essa super animada para vir fazer o programa de hoje feliz, porque hoje eu tava, toda vez que a gente toma uma pancada dessa de Semancol, a gente fica meio bambo, aí, né, a gente precisa de dar uma... E teve uma pessoa que falou que Giraldelli quer ser ministro do Ciro. Pode ser que ele esteja trabalhando aí essa campanha do Ciro para tentar ser, né, fazer parte da equipe. E eu falo uma coisa, ó, quem falou isso aqui, deixa eu agradecer primeiro aqui, Gata Negra. Léo, hoje é aniversário de Vinícius, um companheiro que nos acompanha aqui todos os dias na live. Meus parabéns, Vinícius, muito obrigado por sua companhia e que, se Deus quiser, não sei se você acredita em Deus, eu acredito, mas seja lá a fonte de bondade que você acredita, vamos crer nessa fonte de bondade, que no seu próximo aniversário a gente já vai estar com o Brasil soberano. Então, muito obrigado pela sua participação, meus parabéns pelo seu aniversário, que essa data se reproduza por muitos e muitos anos e que nunca mais essa data se reproduza num momento de ditadura e de Estado não democrático como agora, que os próximos aniversários sejam no Brasil democrático.
Eu vi uma coisa aqui. Muito obrigado, Shirley Barrios. Eu vi uma coisa que eu achei interessante aqui. Que é a questão... Olha só que interessante. Isso aqui tá uma coisa que eu tenho... Isso é uma coisa que eu tenho criticado muito, pessoal. Essa questão da falta... já está rodando no Twitter Paulo Henrique Amorim na Band. Ótimo, ótimo. Pessoal, eu vi aqui um comentário de que o Giraldelli quer ser ministro do Ciro. E eu vou falar com vocês, olha que coisa interessante. Eu perdi. Giraldelli é fantástico em suas explicações. A nós não interessa qual candidato ele prefere. Eu vi num lugar aqui que o Giraldelli tem vontade de ser ministro do Ciro. Eu não estou achando mais, mas eu vou deixar rolando e vou falar com vocês o ponto de vista que eu tenho a respeito disso. O ponto de vista que eu tenho a respeito do Giraldelli estar lutando, defendendo o Ciro com a intenção de ser ministro do Ciro, é um ponto de vista de uma coisa amplamente lícita e uma coisa extremamente merecida. Sabe por quê? A melhor forma de um presidente conseguir um ministro é através da competência testada e aprovada. Você imagina o seguinte, o Giraldelli está fazendo um trabalho de comunicação com as pessoas, ele está mostrando sua capacidade durante todo esse tempo, e aí o Ciro eleito fala, a possibilidade, eu não imagino a possibilidade do Ciro ser eleito, mas eu estou falando nessa avaliação. Imaginem o Ciro eleito falando assim, olha, o Giraldelli, ele realmente tem que ser ministro disso, que ele provou competência nisso. Isso é uma coisa fantástica. E eu falo com você que esse tipo de postura é uma postura que faz com que o candidato realmente se aproxime dos comunicadores e que o candidato conquiste os comunicadores. Eu vou contar para vocês coisas que vocês vão refletir e vão pensar, será que isso é justo? A primeira coisa que eu vou contar para vocês é o seguinte, não se assustem com o que eu vou falar, mas é só para reflexão. E até porque já passou de meia-noite, não tem criança assistindo. O Bolsonaro me ajudou mais nas redes do que o Lula. Como assim? No dia que o Bolsonaro pediu para derrubar minha página saiu, me parece que de 25 mil e foi para 80 mil em 2 dias. Querendo me atrapalhar, ele me ajudou mais do que o Lula. O Lula nunca me divulgou. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Sabe quem me divulgava antes? O Ciro. Isso. O Ciro compartilhava vídeos meus, escrevia, esse cara é muito bom. Eu, obviamente, sou muito grato ao Ciro por isso. Fico triste do Ciro ter tomado essas atitudes controversas, mas eu preciso falar que o Ciro tem sido muito inteligente com carinho com seus comunicadores. O PT não é. O PT não é. Sabe como que o PT divulga uma pessoa? Quando que o PT dá moral para uma pessoa? Quando essa pessoa já é bombástica. Quando essa pessoa já é uma estrela. Então eu não acho errado o Giraldelli estar fazendo um trabalho voltado ao Ciro, porque ele acredita na possibilidade do Ciro ser eleito e na possibilidade dele ser o ministro do Ciro. Isso não está errado. É assim que as pessoas conquistam espaço. O problema é que aos poucos, os partidos mais tradicionais de esquerda, eles foram se afastando da coerência e entraram muito no conchavo político. E então, nessa entrada no conchavo político, eles ficaram devendo muitas obrigações para determinadas pessoas importantes dos partidos, e por isso ficou uma coisa bem difícil para as pessoas conseguirem, de uma forma ou de outra, se aproximarem desses partidos tradicionais. Então, o fato, importante, tá, pessoal? As minhas convicções políticas são moldadas por uma preparação técnica minha que veio dos cursos que eu fiz, das convicções que eu tenho. Então, nesse momento, eu não mudaria de forma alguma o meu posicionamento porque o Lula não me compartilhou. Não, o Lula continua sendo para mim a prioridade, não por ele, mas por vocês, pelo povo brasileiro. Ele continua sendo a prioridade dessa luta. Mas vamos admitir, o Ciro Gomes já me compartilhou. O Bolsonaro me fez crescer muito mais que o Lula, que nunca me compartilhou. Nem a Dilma. O meu trabalho de início foi defesa incondicional da Dilma.
Eu fazia vídeos mostrando que estavam ridicularizando a Dilma por covardia. E mostrava, ela tá certa. A minha primeira live foi ensinando a estocar o vento. Foi falando sobre energia. E eu era muito criticado. A Dilma nunca me compartilhou. Vocês entenderam? Mas não é por isso que eu deixo de defender a Dilma com unhas e dentes. Eu tenho orgulho incondicional de defender a Dilma, porque eu acho que a Dilma é um patrimônio da humanidade, porque ela foi uma mulher que teve coragem de lutar contra a ditadura, ela é uma mulher que teve coragem de lutar contra a corrupção e ela não se rendeu à corrupção. Ela chegou a ser empichada, não sei como é que chama o nome, para não se render à corrupção. A proposta do Eduardo Cunha era muito simples. Se você não aceitar, né, se o PT não me liberar, o impeachment começa. Então, para mim, olha, se a Dilma chegar hoje no canal dela, se o Lula chegar hoje no canal dele, se eles chegarem lá falando discurta o Leonardo Stoppa é um babaca que não sei o que, ele trabalha pro Bolsonaro, ainda assim eu continuo defendendo o Lula e continuo defendendo a Dilma. Porque indiferente do que eles falarem nesse momento, eu sei o que eles fizeram. Vocês entenderam? Eu sei o que esses dois super personagens fizeram para a política brasileira e eu acredito demais. Me chamaram até de idólatra no Twitter outro dia. Um pastor me chamou de idólatra. E aí eu falei, não, peraí, se eu estivesse idolatrando ele, ele estaria batendo palmas. Mas eu estou idolatrando o cara que multiplicou o PIB por 5 e eu tenho o prazer de idolatrar esse cara. Sabe por quê? Porque no momento que ele multiplicou esse PIB por 5, ele deu condições de vida para muita gente que não tinha condições de comer. Então, idolatrar esse cara não significa abrir mão da existência de Deus. Então, basicamente, o posicionamento da Dilma e do Lula não vai me fazer mudar o que eu penso a respeito deles. Né? Eles podem chegar lá e falar, Leonardo é um babaca, né? Leonardo é um idiota, né? Que cara trabalha pro Bolsonaro. Não. A Dilma foi um exemplo de que a honestidade no Brasil não dá certo, porque ela caiu por causa da extrema honestidade, assim como o Lula foi um exemplo de que o nosso país precisa respeitar os mais pobres. O Lula é um exemplo disso, e que respeitar os mais pobres dá lucro. Um exemplo de que é possível ascensão social, um exemplo de que é possível desenvolver um país subdesenvolvido e transformar esse país numa potência. Agora, vamos cair na real. A equipe deles, que eu tenho certeza que isso não vem deles, a equipe deles não está sabendo valorizar comunicadores. Tanto é que é preciso ter uma convicção muito grande de que o mais importante é a verdade e não o próprio ego. Eu volto a falar, o meu caso é bem diferente. Vocês estão falando com um cara que gostaria de hoje estar com uma banda de rock and roll, mas, no entanto, está falando de política porque acha mais importante libertar o Brasil dessa grande palhaçada. Então, para mim, se eles falarem bem de mim ou não, eles não vão estar edificando minha carreira como comentarista político, porque esse não é o meu sonho é outro. Mas para um jovem, igual eu fico pensando, né, nós temos aí comunicadores fantásticos, como Samuel Borelli. Eu achei, olha, gente, coisa fantástica que o Glenn fez. O Glenn compartilhou um vídeo do Samuel Borelli. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é isso que faz o cara continuar na linha certa. É isso que faz o cara acreditar, que ele pensa, não, nós somos realmente uma família, nós somos realmente uma equipe. Isso é importante. O PT não soube fazer isso. O Ciro está sabendo fazer. Então, se o Ciro, só para concluir, de onde tudo começou, se o Ciro está conseguindo, né, dialogar com o Giraldelli e o Giraldelli está crescendo nessa harmonia com o Ciro, nada errado em ele continuar o trabalho dele acreditando que o Ciro vai ser um bom presidente e nada errado em ele tentar demonstrar para o Ciro a capacidade dele para ser o ministro. Isso não está errado. Ele tem que fazer isso. Afinal de contas, o Ciro, se quiser fazer um trabalho bem feito, tem que escolher o melhor, não é? Então ele tem que mostrar que ele é o melhor. Eu penso isso aí. Rafa QMC. O diabo ajudou muito mais os pastores do que Jesus. Né? Rafa QMC. Olha, Rafa, eu costumo ter uma dificuldade muito grande de diferenciar entre esses pastores e o diabo. Eu acho que está ali o diabo personalizado ali, personificado. Muito obrigado, Gilmar Ferreira. Léo, eu também acompanho o Paulo. Ele fala que o Lula fez tudo por causa do alto valor das commodities, mas se esquece que o pré-sal foi descoberto e o Lula usaria para a educação. Por que não se corrige isso? Então, Gilmar Ferreira, bom, esse ponto de ficar tentando desmerecer o trabalho do Lula,
esse ponto do Giraldelli talvez seja uma mágoa pessoal, eu não sei. O importante é que nós temos um aliado na trincheira nacionalista. Agora, o que eu volto a falar é o seguinte, não somos todos obrigados a termos o mesmo ídolo, né, que o pastor falou lá, que é idólatra. Não somos todos obrigados a termos o mesmo foco como candidato a presidente, mas uma coisa é certa, se nós somos todos brasileiros, eu acho que a coerência maior é sermos todos nacionalistas, todos na luta por um Brasil soberano, né, é o ponto que eu tenho aí. E a Rosa Maria Abraão, não há possibilidade de ser um procurador à fonte do Glenn? Depende, né, Rosa? Eu acredito nessa possibilidade, mas como que o procurador teria, por exemplo, as conversas de Sérgio Moro com o Dallagnol? Entendeu? Tudo bem, o que foi em grupo ele teria, mas ele não teria do Sérgio Moro com o Dallagnol, penso eu. E deixa eu agradecer mais uma vez Shirley Barros, que manda um boa noite, Léo, parabéns. É que passou rapidinho, quase que eu não vi. E deixa eu agradecer a todos vocês pelas participações, né? E eu tô vendo uma pessoa falando que o Bolsonaro morre de inveja do Lula. Eu acho que a maior inveja que o Bolsonaro tem do Lula é que o Lula pôde governar porque não tinha tanta coisa errada para ser chantageado. E nesse dia, imagina que desespero do Bolsonaro, né? Que ele pensou, eu poderia fazer pelo menos uma coisa legal, mas eu não consigo, né? Porque, infelizmente, eles sabem tudo a respeito do meu passado. Eu não fui essa pessoa boa que eu disse que fui. Mas, bom, deixa eu agradecer a todos vocês pelas participações e pedir para você que participe agora da reprise desse programa.